direitos humanos para você? É respeito, né? Respeitar as pessoas, eu acho que é o básico. Direitos é você ter direito à educação, é direito à saúde, é direito ao alimento todos os dias, ao trabalho. Hoje eu traria como vida, eu traria como uma vida, porque acho que deveria ser um direito que todo mundo deveria ter. É poder exercer e cumprir as coisas que tenham perante a sociedade. Saúde, educação, moradia, seu território protegido. Eu quero igualdade social e eu não tenho igualdade social. Eu me sinto um lixo morando nesse lugar. Saúde, educação, liberdade de ir e vir. Estes são alguns dos direitos citados por diferentes pessoas quando questionadas sobre o que são direitos humanos. Uma pesquisa da ONU indica que para nós, povo brasileiro, o que melhor define direitos humanos é a palavra igualdade. Mas afinal, o que são direitos humanos? E eu acho que direito humano, ele passa por esse reconhecimento da diferença, né? Mas ao mesmo tempo de uma diferença no sentido de que a gente pode se aproximar, infelizmente, muitas vezes através da dor. Né? Então eu acho que falar de direitos humanos é um pouco falar sobre isso, falar de que nós todos podemos ser vítimas. Os direitos humanos, para mim, significariam um tipo de existência, né, em que qualquer um poderia ser mais um, em que qualquer um se sentisse como qualquer outro, em que qualquer um pudesse reconhecer e ser reconhecido pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas expressões singulares. Eu penso na possibilidade quase utópica de todas as pessoas terem acesso à condição de vida, no mínimo, digna e confortável. Direito humano, para mim, é aquilo que nos define como seres humanos, né? Aquilo que nos dá dignidade e que nos dá condições de termos uma vida plena, uma vida justa, uma vida inclusiva. O conceito de direitos humanos é amplo e conta com diferentes visões. A Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada durante a Assembleia das Nações Unidas, sintetiza vários destes olhares. Assinada em 10 de dezembro de 1948 em Paris, a declaração nasce em uma Europa devastada pela guerra e pelo Holocausto. O mundo vivenciou um conjunto muito grande de atrocidades e, naquele contexto, né, o conjunto de países que formavam as Nações Unidas visualizaram a importância de um pacto coletivo para que esse tipo de violações não voltasse a acontecer. Este ano, a declaração celebra 75 anos, mas essa história começa muito antes. Walter, o que define humanidade? Quando você pergunta assim, desde quando há no planeta uma coisa que a gente pode chamar de humanidade, você está perguntando desde quando há no planeta uma coisa que é especificamente do humano e que não é repartido em nenhum grau com os animais. Então, assim, o critério hoje está claro. A única coisa que nós temos e que não é repartida em nenhum grau com os demais animais é a capacidade de simbolização. É a única coisa. A gente reveste os objetos, as pessoas, a paisagem de uma leitura que ultrapassa o racional. Algo que a gente possa chamar de humano realmente não passa de 150 mil anos. Ideias de um direito natural do homem já existiam na antiguidade. A primeira declaração de direitos humanos foi escrita em uma peça de argila, o cilindro de Ciro, batizado com o nome do rei persa que conquistou a Babilônia em 539 a.C., libertando escravos e estabelecendo liberdade religiosa e igualdade racial. Mas para entender de onde vem a ideia que temos hoje de direitos humanos, não precisamos ir tão longe no tempo. O mundo todo tem uma influência muito grande, essas mudanças culturais e políticas que a gente atravessa no século XVIII, né? E que vai culminar na Revolução Francesa, que é entendida por muitas pessoas como um primeiro momento de discussão. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas o interessante é que era dos direitos do homem. Isso não incluía mulheres, não incluíam negros, não incluíam escravizados. Mas tem também a Revolução do Haiti, né? A independência do Haiti.
né, que aí eu acho que traz um lado e traz um viés para a discussão sobre direitos civis, que eu acho que é o que vai marcar a discussão no Brasil, que é a questão racial. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi fortemente influenciada pela Declaração de Direitos Humanos. Eu acho que a característica principal, assim, né, desse diálogo é essa ideia de buscar uma cidadania que seja universal, né? Outras cartas, né, outras constituições brasileiras, elas sempre traziam textos que eram excludentes em algum sentido, né? Algum grupo, algum setor social era excluído. Declaro promulgada. No artigo 5º, o artigo 6º e 7º, ela foi construída de forma a seguir as gerações dos direitos humanos. Elas foram divididas em 3 gerações, né? E aí a primeira, segunda e terceira geração, elas fazem referência direta aos preceitos da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem os direitos de primeira geração tratam das liberdades, de não ser submetido a tratamentos degradantes, a torturas, tratamentos degradantes, tratamentos desumanos. Para o Emílio, liberdade e resistência são palavras de ordem. Eu fui me integrando com as organizações de esquerda de luta armada, e motivo pelo qual que eu acabei vindo para São Paulo. Eu morava com 2 companheiros, jornalistas, militantes. Aí fomos presos, eles já tinham o meu nome, o endereço, etc., e me trouxeram direto aqui para o DOI-CODE. Falar de tortura, eu só não sei descrever aquelas que eu não fui, mas eu passei por todas as torturas. O pau de arara, a cadeira do dragão, a palmatória, choque elétrico direto. Os direitos de segunda geração, o direito de associação política está entre eles, o direito de se associar a sindicatos, né? Ou confederações e representações. Para a Gleide, associação é a forma de lutar por uma vida digna. Olha, a Porto de Areia foi assim, teve um incêndio, tá, lá em São Paulo. Nós ajudamos todas as famílias que se encontravam no meio da rua. Nisso, um colega meu falou, Grede, essas pessoas não podem ficar na rua, certo? Tem um lugar assim lá em Carapicuíba. Aí nós viemos. Aí aqui, fizemos um mutirão, fizemos uma limpeza, certo? E cada um foi fazendo o seu espaço, sua moradia. Criar a associação foi uma força de nós, mulheres, que nós já tínhamos essa vontade mesmo, da gente jogar para fora e gritar, nós estamos aqui, nós precisa, entendeu? Essa população aqui precisa. Os direitos humanos decorrem da condição de humanidade, mas a gente tem grupos populacionais diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes. E isso tem que ser respeitado quando você vai pensar numa política de saúde. A população negra é a população, por exemplo, que mais morre de hipertensão e diabetes. A população negra desenvolve anemia falciforme, que a população não negra não desenvolve. Então, é necessário identificar isso e é um direito constitucional fazer uma política específica para isso. Não se trata de uma discriminação, como muitos querem afirmar. Pelo contrário, se trata da efetivação da igualdade material. Para Neon, igualdade é desejo que caminha de mãos dadas com o direito de existir. Minha vida é muito cerceada por isso, de ser uma pessoa que já se entende enquanto mulher desde a mais tenra infância. Inclusive, minha mãe fala que ela gestou uma menina e que vai viver enquanto menina, independente do sexo anatômico, do que as pessoas vão considerar sobre gênero para ela. E uma coisa que me marcou muito ao longo da vida foi que todas as minhas amigas foram enterradas de uma forma que eu nunca reconheci. Se eu tivesse que procurar hoje essas pessoas em uma lápide, jamais vou ter acesso. Porque as famílias requereram, porque o Estado requereu, algumas foram como indigentes, outras famílias limparam essa sujeira que elas fizeram, limparam seus nomes enterrando o morto, não a morta. Até que um advogado, Eduardo Manzini, que é marido de uma amiga, Daniela Andrade, ele aceitou fazer, e ele elabora o processo, tem uma tese linda, dizendo isso, que eu não entregaria nenhum laudo clínico médico e que eu não aceitaria nenhuma patologização e, ao mesmo tempo, se o Brasil me negasse o direito de ser quem eu sou,
eu queria o direito à morte digna. E é pela primeira vez uma pessoa trans fala presencialmente na OEA, 2016. Então, quando na Convenção de Viena se insere ali os povos originários, que se cria a convenção e reconhece os povos originários dentro de toda essa estrutura dos sistemas dos direitos humanos, a gente está dizendo que esses direitos têm que ser respeitados. E isso decorre, como eu falei, desse princípio, da autodeterminação dos povos. Para o Tiago, autodeterminação é sinônimo de resistência em sua terra. Eu sou um Tshondaro Ruichá, que significa um líder entre os guerreiros. Na década de 40, mais ou menos, meu avô começou a frequentar mais essa região do Pico do Jaraguá, que a gente chama Itá de Maranhão, porque aqui tinha uma família guarani ainda que resistia aqui. Meu avô foi conversando com o Instituto Sociogeográfico da época, que tinha uma área aqui, e aí eles acharam justo, né, deixar com que meu avô ficasse naquele pedaço de terra que depois foi demarcada como terra indígena Jaraguá, a menor demarcação de uma terra indígena no país, né? A gente tem então essa trajetória, né, de meus pais, meus tios, meus avós vindo nessa discussão e depois disso eu tendo que assumir essa responsabilidade de continuar acompanhando e insistindo para que eles realmente cumprissem com a lei, né? Essa figura do Estado, né, ele não acorda um dia e fala assim, tem um direito aqui que a gente acha que está faltando. Tá entendendo? Então você precisa de toda uma articulação social para, em primeiro lugar, afirmar esse direito, né? E são justamente os processos de enfrentamento a essas violências, né, que geram o reconhecimento de que tem um direito ali que não está sendo garantido ou que não está sendo preservado. Não há universal que não se defina por uma exceção que o constitui, né? Essa é uma frase, né, da psicanálise e que acho que vale para esse universal dos direitos humanos. Perguntar pelos direitos humanos é perguntar onde que eles estão excepcionalmente sendo violados, onde que eles estão excepcionalmente postos como invisíveis, onde que eles estão excepcionalmente ainda nem imaginados, né? Ou seja, os direitos humanos para a psicanálise começam com essa abertura para o infinito do desejo humano. Quem você acha que mais se beneficia dos direitos humanos no nosso país? Vou ser nua e crua, eu vou dizer mesmo. São as pessoas que menos contribuem para que as coisas funcionem. São as pessoas que vivem de vitimismo. Eu acho que as pessoas que conseguem reclamar sobre eles, e infelizmente essas pessoas que conseguem reclamar são aquelas pessoas que têm mais posse econômica, né? Hoje quem está se beneficiando muito dos direitos humanos são aqueles que exploram os seres humanos. Aqueles que não estão em classes vulneráveis ou em classes C para baixo. Acho que os bandidos, porque eu vejo muita prende, solta, é uma coisa que eu acho que a lei está errada, entendeu? Direitos humanos para humanos direitos. Quem nunca ouviu essa frase? Pode até parecer ditado popular, mas pesquisa da ONU indica que 1 a cada 3 pessoas acredita que quem mais se beneficia dos direitos humanos no nosso país são os bandidos. E 40% acredita que quem menos se beneficia são os mais pobres. Essa mesma pesquisa mostra que metade das pessoas entrevistadas não se sentem beneficiadas por direitos humanos. Mas por que será que isso acontece? Fazem entender equivocamente que aqueles que estão sendo assim alcançados pelos direitos humanos, eles estão recebendo benesses, eles estão recebendo privilégios, eles estão sendo protegidos, que é uma dicotomia entre os alguéns e os ninguéms, né? Aqueles que têm lugar onde moram, têm habite-se, que constroem segundo as leis, pagam impostos, são reconhecidos pelo Estado, têm acesso à saúde e à educação, e aqueles que estão no universo do, assim, vida sem valor, que podem ser matadas impunemente, que são ninguéms. É importante a gente falar de direitos humanos em escola, entendeu? Assim como é importante a gente falar de educação sexual, assim como é importante a gente falar de questões de gênero, não só para evitar, por exemplo, interpretações equivocadas sobre o que essas discussões significam, sobre o que está por trás desses direitos, né? Mas também para a gente entender que
nós todos somos beneficiados por termos os direitos humanos reconhecidos, por termos esse guarda-chuva de direitos humanos reconhecido pelo Estado brasileiro. Alguns dos discursos sobre os direitos humanos, eles vêm muito de um desconhecimento sobre o que significam esses direitos e como esses direitos estão presentes no dia a dia de todas as pessoas, né? Esse marco dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que segue sendo muito presente essa necessidade de disseminar o que ela representa. A gente precisa melhorar nossa narrativa e fazer com que a massa da população brasileira acesse, entenda o que significa a promoção dos direitos humanos, o que é os direitos humanos. Não é só direito para bandido, é para quem precisa, é para todos os seres humanos. A opinião das pessoas muda de figura quando falamos sobre quem defende direitos humanos. 3 em cada 4 dizem ter uma imagem positiva de defensoras e defensores. Contudo, de acordo com a Anistia Internacional, o Brasil é o 4º país que mais mata ativistas de direitos humanos e meio ambiente no mundo. Quem está vivo ou viva já foi ou continua a ser ameaçado ou ameaçada. Volta e meia vão, invade minha casa, entendeu? Se Deus mesmo, a polícia toda dentro da minha casa, entendeu? E eu não tô nem aí pra eles, entendeu? Eu só falo pra ele, eu quero respeito, como eu vou te dar respeito. Já uma vez no trabalho, eles fizeram um acordão entre eles e a direita que pactua, um dos funcionários me ameaça de morte. E eu vou, inclusive, reclamar e não tem nenhuma medida. Porque os acordos entre os machos são sempre os acordos entre os machos. Eu sofri uma tentativa de homicídio dentro desse território, né, no começo desse ano. Né, e aí eu passei a sofrer ameaças, eu passei a sofrer agressão física, né, de não poder sair na rua. E foi por isso que eu tive essa alopécia, né? Então o cabelo começou a cair, comecei a ter sonhos ruins, dificuldade para dormir, a depressão foi vindo. Aí eu já tinha passado pelo pau de arara lá e eu não consegui parar de pé. Eles colocaram a coleira no meu pescoço e com a cordinha eles me puxaram daquela parte lá de cima até o chuveiro. Um instrumento de tortura que realmente acabou comigo foi isso, porque eu fui transformado num cachorro, um cara arrastado por uma coleira, chutado na bunda. O trauma não é um destino, né? O trauma é um desafio subjetivo, né? Ele envolve um trabalho subjetivo, pessoal, mas também coletivo. Nossos vizinhos argentinos tiveram uma ditadura um pouco depois da nossa, e você vai no Parque do Prata e você encontra 30 mil nomes de pessoas que foram desaparecidas durante a ditadura militar. Onde estão os nossos monumentos? Zero rosquinha. Isso é obsceno. Isso é um desserviço com os nossos instrumentos, né, coletivos e individuais para elaborar. Bom, você não elabora, tem uma receita clínica da psicanálise. Se você não elabora, você não dá condições para elaboração, o que vai acontecer é repetição. Você vai repetir e nem vai se dar conta que está repetindo. Mesmo com as ameaças e a constante lembrança das violações, defensoras e defensores continuam com seu trabalho. O Emílio lançou um livro para falar sobre os horrores da ditadura e participa de visitas mediadas que acontecem uma vez por mês na sede do antigo DOI-CODE, um dos principais centros de repressão do regime. A prisão um dia acaba. Alguém bate na sua cela e manda você para casa. A tortura não. Qual que é o problema da tortura? É que a tortura não sai da mente da pessoa que foi torturada. A Gleide segue na luta por moradia digna, saneamento e espaços de lazer em Porto de Areia. Por esses dias mesmo aí, ó, a rua aí, nossa, só lama. Lama, 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 aquelas lama preta, podre, sabe? As crianças passando na lama, certo? Eu fui, não dou um ouvido, beleza, já fui no Ministério Público. Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba diz que a área abrange 2 municípios e que as prefeituras de Carapicuíba e Barueri já estão em tratativas com o governo do estado para a solução dessa questão. Devido ao seu ativismo, a Neon foi homenageada com um projeto que leva seu nome, a Casa Neon Cunha. Pessoa que recém-saída do sistema penal, pessoa que está em situação de rua há mais de 10 anos, pessoa que está em situação de rua há meses, pessoas que entraram no processo depressivo e chegam em situação de rua, pessoas LGBTs que só querem atendimento psicológico, que é uma pauta da casa, o cuidado psicoemocional.
O Thiago continua na luta pela proteção da terra indígena Jaraguá, a menor do país. Em 2017, o Ministério da Justiça anulou uma portaria que ampliava a demarcação da área, sob o argumento de que ela foi feita sem a participação do Estado de São Paulo, a quem pertencia o espaço adicionado. Eu acredito em mim, eu acredito no meu povo, eu acredito na nossa luta. Mas assim, eu vivo em um território que está no meio da capital de São Paulo. Essa cidade foi fundada no pátio do colégio, sobre o trabalho escravo dos povos Guarani, que eram trago para cá nesse processo de redução. Quando olham para mim e falam assim, poxa, mas você é índio mesmo? É isso que eu escuto. E eu falo, eu não sou índio, eu sou Guarani. Pode me chamar de indígena. Mas o fato de eu ter entrado em uma universidade, o fato de eu estudar, o fato de eu usar tecnologia para me comunicar e para denunciar, isso não me faz menos Guarani. Estão discutindo lei para dizer assim, a terra indígena que foi aculturada ou que perdeu a sua característica indígena, ela tem que ser desapropriada. Qual é a característica indígena? Eu tenho que usar um cabelo tigelinho, eu tenho que fazer uma cirurgia para ter o olho puxado, eu tenho que ter uma cor mais escura, eu tenho que andar pelado, eu tenho que andar pintado de alguma cor específica. Eu garantir o seu direito não tira o meu, entendeu? Você entender que existe uma especificidade das populações indígenas de garantir o direito à terra, não quer dizer que você vai perder sua terra. Se eu garanto um respeito à identidade de gênero, não quer dizer que eu vou anular os papéis de gênero que existem, né? Você está reconhecendo que existe uma pessoa ali que também tem que ter os direitos delas reconhecidos, como você também tem o seu. Nós precisamos de uma nova elite. Uma elite que recolha de todos nós um sentido de proteção simbólica, que são essas pessoas. A gente precisa escutá-los, a gente precisa colocá-los no espaço público, a gente precisa fazer entrevistas e reportagens com elas, nós precisamos ler os livros que eles escrevem, nós precisamos olhar para esse grupo, vamos dizer assim, heterogêneo, né? Indígenas, negros, mulheres, pessoas que lutam pela causa trans, pessoas que estão aí na literatura, às vezes marginalizados. Histórias como as de Emílio, Gleide, Neon e Thiago nos lembram a importância de ter uma voz. Você já percebeu uma coisa? Como é que você se comunica com o seu cérebro? Pela fala. Você fala com o seu cérebro. E a fala é um sistema simbólico. Neon, qual que é a importância de um nome? A importância de ter um nome, a importância de ter uma vida. Você conhece alguma coisa humana não nomeada? O nome define a sua vida. Eu sou Neon Cunha, uma mulher negra, ameríndia e transgênera, nesta ordem de importância. Eu acho que a pergunta deveria ser outra. O que rima direitos humanos? Democracia. Esse é um país onde a democracia se estabeleceu para todos. Foi para todos. Eu sou Maurício Monteiro, sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo, sou educador social. Eu sou o Christian Dunker, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP. Eu sou Francisca Alves Lima e minha profissão é autônoma. Eu sou Thiago Padovan, jornalista na TV Brasil. Eu sou Emílio Ivo Urres, preso político. Direito humano é exatamente isso. Ninguém tem o direito de fazer o mal para um ser humano, não tem o direito de fazer isso para o outro ser humano. Eu sou Moema Freire, coordenadora da Unidade de Governança e Justiça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Eu sou Bruno Nascimento, atuei na área comercial. Eu sou Marcos Tolentino, uma bicha que vive com HIV, historiador e ativista. Eu sou Thiago Henrique Carai de Ecupé, sou um Tchondaro Uruichá da terra indígena Jaraguá, estudante de arquitetura e urbanismo da Escola da Cidade, lutando por uma desurbanização. Acho que é o direito de viver. Acho que é isso. Não ter medo que alguém mate seu filho. Não ter medo de sair na rua e alguém te dar um tiro por você simplesmente querer defender a sua forma de ser. Eu sou Walter Neves, sou paleoantropólogo e sou professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP.
Eu sou o Luiz Augusto Rodrigues, hoteleiro. Eu sou Neidinha Suruí, defensora dos direitos humanos e da natureza. Eu sou Ana Alexandre, autônoma. Eu sou Silvia Souza, sou mulher, sou negra, da periferia de São Paulo. Também sou advogada e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, ativista eterna pela promoção de direitos humanos. Eu sou Gleide Farias, líder comunitária. Olha, os direitos humanos, é o que vem na minha mente, não é para todos. Não é, filho. É para todos. Entendeu? Porque se realmente existe os direitos humanos, por que não está na prática? Por que não serve para todo mundo? Para o índio, tá? Para os quilombola, tá? Para os ciganos. Hoje mesmo os ciganos estavam aí, certo? É para todo mundo, é toda a nação, os direitos. Mas cadê? Nós temos nossos direitos?